Vamos ler em Romanos capítulo 13, os versículos 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2. Diz assim a palavra: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Hoje é dia 7 de setembro, mas vai ser um 7 de setembro totalmente diferente, porque hoje não haverá desfile em praticamente nenhum lugar do Brasil. Os estudantes não vão desfilar, as tropas não vão desfilar em Brasília. 7 de setembro é o dia da pátria, porque foi no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho e do Ipiranga, que o imperador Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, decretando a separação do Brasil com relação a Portugal. Amanhã fará 198 anos, portanto, a nossa independência é relativamente jovem, se comparado com outros países da Ásia, da Europa, por exemplo. Amanhã fará 198 anos que o Brasil ficou independente. Então, nós somos cidadãos brasileiros, mas segundo Agostinho declarou no seu famosíssimo livro A Cidade de Deus, nós somos cidadãos de dois reinos. Nós somos cidadãos brasileiros, um reino temporal e um reino eterno, porque somos cidadãos do reino de Deus. Temos responsabilidades, interagimos com ambos, mas o reino de Deus é o principal. Paulo toca num assunto extremamente delicado. Esse texto de Romanos foi escrito, embora numa época em que a Pax Romana, a lei romana, Lex Romana, imperava, havia também muita injustiça. Havia escravidão, por exemplo, e um escravo nada mais era do que propriedade do seu dono, e o seu dono poderia, a hora que quisesse, tirar-lhe a vida. E isso não era crime, porque ele era propriedade, o seu dono era soberano sobre ele. Paulo começa dizendo: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Não há autoridade que não venham de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas, diz Paulo. O que Paulo está dizendo? Paulo não está falando aqui, agora, nesse primeiro versículo, de governo, mas está falando de autoridade. Todo tipo de autoridade. Começa com a autoridade do governo, os poderes do governo. Se nós quiséssemos falar, por exemplo, claro, no tempo do apóstolo Paulo não tínhamos essa divisão de executivo, legislativo, judiciário, os poderes segundo Montesquieu. Mas Paulo fala aqui de autoridade como um todo. Um professor na sala de aula é autoridade. O guarda no trânsito é autoridade. Um professor catedrático em determinado assunto é uma autoridade. E quando ele diz aqui sujeitar-se à autoridade, por quê? Deus reconhece o princípio da autoridade. A autoridade ou o princípio da autoridade foi estabelecido por Deus. Jesus, por exemplo, foi julgado, sentenciado e morto pelas autoridades judaicas e romanas do seu tempo. Então, Deus reconhece a autoridade. A autoridade existe para colocar ordem. Então, um país sem autoridade, uma comunidade sem autoridade,
Um lar sem autoridade. Os pais são autoridade no lar. E a palavra, por exemplo, já nesse primeiro aspecto, nessa primeira ordem de autoridade com a qual nós convivemos ao nascermos e quando somos crianças, na autoridade do lar, há um mandamento extremamente pertinente na palavra de Deus, quando a palavra diz o seguinte: olha, honre ao teu pai e à tua mãe, para que você tenha prosperidade, para que você tenha uma vida longa. Então, o reconhecimento da autoridade. Então, a autoridade às vezes falha, pais falham, professores que são autoridade falham, outras autoridades falham, governos falham, mas Deus reconhece o princípio da autoridade e Ele sabe, para que a vida cotidiana flua de uma maneira que traga tranquilidade e paz para quem vive naquela comunidade ou para os cidadãos daquele país, precisa haver autoridade e precisa haver ordem. Agora, você terá dificuldade para lidar com esse assunto de autoridade e governo? Em algumas situações. Eu elenco algumas aqui para você. Teria muito mais. Nós poderíamos ficar falando aqui de dificuldades com esse assunto de autoridade e governo. Primeiro, se você tiver a percepção de que os poderes constituídos do seu país promovem mais injustiça do que a justiça. Segundo, se entra governo, sai governo e as situações de injustiça e descontrole não são resolvidas. Terceiro, se você depende do sistema de justiça do seu país, você tem um processo, por exemplo, que precisa ser julgado, mas esse sistema de justiça é lento e demorado. Você terá dificuldade para lidar com esse assunto de autoridade e governo? Em quarto lugar, se você olha para o governo e descobre que ele tem uma carga de impostos muito alta, e os bilhões arrecadados em impostos são gastos com salários altíssimos e mordomias que não acabam mais para os próprios membros do governo. E esse governo, em vez de servir o povo, esse governo vive se servindo do povo ano após ano, governo após governo. Quinto lugar, se você percebe que a máquina governamental é grande, mas não atende o que a população precisa. Milhares de pessoas trabalham para um governo que serve mal à sua população. Em sexto lugar, se você percebe que a autoridade governamental traiu promessas de campanha, por exemplo, está mais preocupada com um projeto de poder do que com um projeto de governo. Então, quando nós vamos olhar para esses assuntos, quando nós vamos olhar para este texto, nós vamos ter dificuldade de lidar com esse assunto de autoridade e governo, mas nada vai invalidar o mandamento de Deus. O princípio que está aqui é o princípio de autoridade. E Paulo diz assim: se você quer ter uma vida próspera, se você
quer viver uma vida realmente plena, você precisa reconhecer o princípio da autoridade, sujeitar-se às autoridades. Começa com as autoridades governamentais. Por duas razões. Não há autoridade que não venha de Deus. Então, se uma pessoa está numa posição de autoridade, ela foi colocada ali porque Deus o colocou, Deus permitiu que ele estivesse ali. E, em segundo lugar, porque as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus para cumprir o seu propósito. Portanto, versículo 2, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Agora, quando é que uma autoridade é realmente legítima? O governo que perdeu a autoridade. Há governos que perderam a autoridade. Eles são autoritários, mas perderam a autoritária. O grande pecado de muitas autoridades, principalmente autoridades governamentais, é o autoritarismo. Isso é uma perversão completa da vontade de Deus. Por isso, nós não podemos ficar indiferentes quando um governo deixa de cumprir aquilo para o qual ele foi colocado ali. E ele se torna um governo ilegítimo. Dentro da democracia, existem muitas formas, muitos instrumentos legais para se combater um governo ilegal. Os poderes de uma república, por exemplo, como a República do Brasil, os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles se fiscalizam, ou pelo menos deveriam fiscalizar um ao outro. Dentro desses poderes há pesos e contrapesos, e mesmo assim, com todo esse aparato governamental, muitas autoridades se tornam ilegítimas. Essa semana eu conversei com um missionário que trabalha num país que está cheio de problemas. Teve uma guerra recentemente e tem vários campos de refugiados. E esse missionário com o qual eu conversei trabalha com crianças desses campos de refugiados. E ele me falava de uma série de injustiças que são cometidas por aqueles governos sob os quais os refugiados estão ali. Então nós não podemos ficar indiferentes quando um governo perde a sua autoridade, quando ele deixa de cumprir, por exemplo, como é no caso do Brasil, a Constituição, quando ele começa a quebrar uma série de promessas de campanha. Então Paulo reconhece, Deus reconhece aqui a autoridade, mas não importa quem esteja no governo, a autoridade vem de Deus. Então a autoridade está acima daquela pessoa. Aquela pessoa só é legítima, ou aquele poder só é legítimo quando ele é exercido de acordo com as leis, de acordo com a Constituição, quando ele promove justiça. Paulo aos Romanos diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Será que você pode imaginar o número de cristãos que sofrem perseguição, principalmente por
governos autoritários, que são não mais autoridades, mas autoridades ilegítimas. É incalculável hoje o número de cristãos que sofrem perseguição e que estão famintos, sedentos, os refugiados, muitos estão enfermos, outros ainda estão presos por sistemas políticos e econômicos injustos que oprimem, matam e roubam. Essas autoridades são autoridades ilegítimas. A pergunta que você deve estar fazendo no seu coração aí deve ser essa: e aí? Eu devo ser submisso a uma autoridade ilegítima? Aqui há duas interpretações. Há alguns que dizem assim: não, mesmo que a autoridade seja ilegítima, você tem que se submeter a ela. Eu não acho que uma pessoa, de acordo com a palavra de Deus, deve se submeter a uma autoridade ilegítima. Mas a reação contra essa autoridade deve ter os cuidados, dependendo do contexto. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a eleição, por exemplo. Se alguém não está contente com aquele governo, é claro, você vai ter que ter a paciência de esperar aquele governo, o povo vai ter que ter a paciência de esperar aquele governo chegar no fim do seu mandato. Ou os poderes constituídos, o legislativo e o judiciário, poderão ser acionados. E dependendo da situação daquele governo, eu estou falando aqui de um governo democrático, né? E embora o nosso país, por exemplo, tenha um governo democrático, a nossa democracia ela está cheia de problemas e cheia de dificuldades. A nossa democracia é uma democracia muito nova ainda. Então, os poderes poderão ser acionados. Eu não vou dizer que vão ser as mil maravilhas. Agora, em outros países, há revoltas, em outros países, há guerras que derrubam aqueles governos ilegítimos. Paulo vai continuar, eu não li todo o texto aqui, mas Paulo vai continuar dizendo: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Quem que tem medo do governo? E, portanto, quem que tem medo da autoridade? Quem pratica o mal. Quem desobedece à lei. O traficante de droga, por exemplo, tem que temer o governo. Aqueles que são corruptos têm que temer o governo. Aqueles que vendem produtos adulterados têm de temer o governo. Aqueles que praticam crime vão temer o governo, vão temer as autoridades, vão temer a justiça. É claro que Paulo está falando aqui do governo legítimo, da justiça legítima. Então, os governos não são para ser temido. Você não tem que andar na rua, por exemplo, com medo da polícia. Se você é um cidadão de bem, se você está com o seu documento no bolso, você pode eventualmente, isso já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você muitas vezes, ser parado pela polícia. Você está tranquilo, porque você confia naquela polícia, você confia naquela autoridade. Então você não teme aquela autoridade. Agora, se você, como diz o ditado popular, tem culpa no cartório, então você tem que temer a autoridade. E uma autoridade verdadeira, ela faz com que os maus a temam
e aqueles que praticam o bem vivam em harmonia com essas autoridades. E Paulo vai continuar aqui no versículo 4. Olha que revelação nós temos aqui da palavra de Deus. Por isso que esse livro aqui é maravilhoso. Tudo que nós precisamos para a nossa vida está nesse livro. Esse livro é um livro santo. Esse livro traz para o nosso coração a palavra de Deus. E aqui no versículo 4 de Romanos 13, nós vamos enxergar a autoridade soberana e invisível de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui. A autoridade, pois é serva de Deus para o seu bem. E se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. Naquela época era espada, hoje é revólver. É serva de Deus para o seu bem. Então, quando as coisas funcionam bem num país, quando os poderes são equilibrados, quando há justiça, de fato, quando os poderes servem o povo e não se servem do povo, mesmo assim, aquela autoridade, mesmo aquela autoridade legítima, que em vez de autoridade tem autoritarismo, ela ainda assim vai ser serva de Deus. Paulo continua, é serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. E mesmo uma autoridade ilegítima, mesmo assim, nos mistérios vai cumprir os planos de Deus. Então, portanto, é necessário, versículo 5, sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. A questão de consciência que Paulo está falando aqui é porque a palavra de Deus reconhece a autoridade. Então, essa submissão é uma obediência ao princípio, não ao indivíduo governante, mas à autoridade governante que está no exercício da sua função. Perceba o que está dizendo aqui. Sejam submissos às autoridades que são legítimas, às autoridades de acordo com a lei estabelecida, tomando como base aqui ao Brasil. Eu não sou submisso ao fulano que está ali no poder, a ele, a pessoa dele. Eu sou submisso, essa submissão é uma obediência ao governante que está em exercício, porque ele foi colocado ali por Deus. Amanhã, se trocar o governante, então eu continuo submisso àquela autoridade. E é interessante notar aqui, não tem nada a ver com direita e com esquerda. Tem a ver com a prática da justiça, com a promoção do bem, com o desejo dos governantes, porque eles estão ali para isso, de servirem o povo e promoverem o bem-estar econômico, político e social do povo. Paulo vai terminar dizendo nos versículos 6 e 7, e por isso também vocês pagam impostos. Jesus disse também a respeito dos impostos, deem a César o que é de César. Quando que um governo que administra impostos, bilhões em impostos, se torna ilegítimo? Quando ele, que está no lugar de César, Jesus falou, dê a César o que é de César. Aí o César quer
o dele e recolhe o dele, e recolhe o que é seu também, e recolhe mais alguns se ele puder pegar também. E ele faz isto para se locupletar, isto é, por corrupção. Desvia esses impostos, não devolve esses impostos em escola, em educação, em financiamento de moradia, não devolve esses impostos em saneamento básico, em financiamento das micros, pequenas ou das grandes indústrias. Então, paga imposto. Jesus falou, dê a César o que é de César. O governo legítimo vai fazer o quê? Vai ser um governo enxuto, vai gastar pouco com si mesmo e vai devolver todo esse dinheiro arrecadado em bens para as autoridades. Então Jesus diz assim, pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Versículo 7. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Portanto, meus queridos, aí está. Qual é a nossa parte? Primeiro, a nossa parte é estar bastante informado a respeito do governo, ter uma visão crítica, saber criticar, reconhecer tudo de bom que um governo faz e também ter uma visão capaz de enxergar onde o governo está falhando. Mas acima de tudo isso tem uma coisa que a palavra de Deus pede para mim e para você fazermos todos os dias. Quando Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2, ele diz o seguinte, antes de tudo, olha que interessante, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, quando uma autoridade é legítima, eu faço súplicas para que tudo vá bem com relação àquelas autoridades. Orações, eu intercedo, eu agradeço a Deus por todos os homens, mas especialmente pelas autoridades, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, desde o prefeito da cidade, Câmara de Vereadores, Poder Judiciário, são juízes, policiais, pelo sistema de ensino, pelos empresários, pelos comerciantes, pelos trabalhadores, enfim, pela rede de saúde. E ele diz a razão dessas orações, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Amanhã é 7 de setembro. Amanhã é o Dia da Pátria. Esse ano nós teremos eleições. Abra bem os teus olhos. Olhe para a palavra de Deus. Pergunte para você mesmo. Como está como você está exercendo a sua cidadania? Ou você é daqueles, muitas vezes nós tomamos essa posição. Olha, que me interessa da porta da minha casa para dentro, do muro da minha casa para dentro. O que acontece lá para fora não é problema meu. Meu querido e minha querida, é problema seu sim. E você pode interferir nisso sem sair da sua casa. É orando.
Paulo nos convida a reconhecer a palavra de Deus, nos convida a reconhecer o que é governo, o que é autoridade, o que é autoritarismo, o que é governo legítimo, o que é governo ilegítimo e autoritário. E eu termino dizendo aqui, fazendo apenas uma observação pessoal. Hoje nós vemos e recebemos muita informação aqui pelo celular. É muito legal. O número de informações que nós recebemos aqui é muito grande. E nós vivemos um momento que nos introduziu à política. Por quê? Porque agora nós temos posicionamento. Não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno do mundo inteiro. Mas eu posso garantir uma coisa para você. Não se faz política só pelo celular. De jeito nenhum. Mandar mensagens pelo celular, tomar posicionamentos, até que é legal, né? Porque antigamente a gente era muito alienado com relação a isso. Eu digo antigamente porque eu conheço há muito tempo essas questões. Mas querer ser cidadão apenas aqui para o celular, pelo celular, é um engano muito grande. Portanto, sejamos desafiados como cidadãos, quem sabe daqui para frente, a exercermos de acordo com essa palavra a cidadania, porque de alguma maneira também nós somos autoridades. Minimamente eu sou autoridade quando eu pego a minha cédula para votar, escolho alguém e coloco ali na urna o meu voto. Mas eu perco essa autoridade quando eu esqueço, né? Eu pergunto para muita gente, para quem você votou para deputado federal? Não lembro. Então nós precisamos aprender a exercer a nossa cidadania. Nada mais bíblico que isso. Nada mais bíblico do que votar por aquele deputado, se ele for eleito, acompanhar o mandato dele, orar por ele. Agora é fácil mandar mensagem lá para ele. Você votou de uma maneira que eu não concordo. Se todos os eleitores fazem isso, o deputado lá vai começar a mudar o seu voto. Portanto, meus queridos, Deus se importa com política, sim. Deus se importa com o governo. Porque Deus, na sua soberania, governa todas as coisas. Amém?